Hoje nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Hoje nós vamos ter o batismo do filho de André e Dessa. E eu queria que, antes da gente começar a pensar um pouco aqui do que é que o Senhor tem para nós hoje, queria que você lembrasse mais uma vez o seu coração de que o batismo e que a ceia do Senhor são os dois principais e únicos sacramentos que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, enquanto estava na terra, Ele instituiu para que a sua igreja desfrutasse, para que ela se deliciasse, para que ela tivesse prazer nesses momentos e nesses sacramentos. Hoje eu quero pensar com você sobre o pão e o vinho, o que nós estamos vendo aqui na nossa frente, o pão e o vinho da alma. Não sei quantos de vocês já pensaram acerca do significado disso, acerca da profundidade disso, e talvez você nunca tenha escutado também a respeito disso, do pão, do vinho e da ceia do Senhor. Mas uma coisa que eu queria trazer aqui para a nossa mente é que, como todos nós sabemos, nós vivemos numa sociedade extremamente supersticiosa. Não sei se você acompanhou os jogos da Copa pela Globo, mas você observa vários momentos o Galvão Bueno, ele fazendo algumas numerologias, dizendo assim, o Brasil foi campeão não sei quando, então nesse domingo ele vai vencer, porque foram 20 anos atrás o Brasil venceu. E isso é algo que constantemente está no meio da nossa vida, essa ideia está dentro da nossa casa e no nosso próprio coração. Então você já deve ter escutado falar sobre uma superstição que nós temos, que é aquela da sandália emborcada. Não sei se todo mundo conhece essa. A sandália está virada ao contrário, onde fica os pés, ela fica para baixo. Dizem que quando isso acontece, a sua mãe pode morrer, Uma outra que a gente tem também é que quando você está andando em qualquer lugar e alguém varre o seu pé, o que é que acontece? Você nunca vai casar. E essa eu descobri essa semana, que não pode tomar leite com manga. Essa aí eu disse, caramba, não pode tomar leite com manga. E uma que tem constantemente nos assaltado e vindo a nós é aquela ideia do pensamento positivo. Funciona assim: não importa o que está acontecendo na sua vida de ruim, se você pensar positivo, essa situação ruim vai mudar. Agora, eu queria trazer uma reflexão para você quanto a isso. Quem foi que disse a você que a sandália emborcada mata a mãe de alguém? Quem foi que disse a você, ou por que nós acreditamos que se varrer o pé de alguém, essa pessoa não casa? Ou talvez porque nós acreditamos que comer manga com leite faz mal? Então toda essa superstição que nós vivemos, ela nos leva muitas vezes a lidar com as coisas de Deus de uma forma muito semelhante. Todas essas superstições, elas são fundamentadas num subjetivismo vazio, não tem um fundamento firme, sólido. Nós simplesmente acreditamos e fazemos e cremos porque sempre nos contaram assim. Mas nós, meus queridos, não podemos, em momento nenhum, tratar a ceia do Senhor, encarar a ceia do Senhor como uma superstição, como um pão, como um vinho, que não significa praticamente nada.
Nós não podemos tomar a ceia do Senhor como uma mera ação supersticiosa, como se ela não tivesse nenhum fundamento sólido, como se ela não tivesse nada mais profundo do que nós realmente sabemos. Porque o fundamento da ceia é o próprio Jesus Cristo. Portanto, nós não podemos tomá-la de uma forma, talvez não seja supersticiosa, mas você tome de uma forma religiosa. Você lide com ela como se ela fosse trazer coisas boas, como se você fosse atrair a atenção do Senhor para você. O fato é que nós não podemos, em momento nenhum, e a palavra do Senhor traz isso para nós, participar da ceia de uma forma banal. Uma coisa que normalmente também não é dita, e que a Bíblia traz isso claramente para nós, é que nem todos têm o privilégio de experimentar da profundidade da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Apenas aqueles que foram inseridos no corpo do Senhor, que é a igreja, e que fizeram a sua profissão de fé pública, esses estão em plena comunhão com o povo de Deus, e esses sim têm o privilégio de participar, de desfrutar da mesa com significado, para que ela não se torne uma sandália emborcada, para que ela não se torne uma vassoura que passa em cima do pé, mas que ela se torne verdadeiramente o que o próprio Jesus Cristo falou, uma memória do sacrifício dele por nós ali naquela cruz. Então eu queria ler com você o texto de 1 Coríntios capítulo 11, dos versículos 23 a 29. Então, a partir desse texto bíblico, queria orar com você e depois então nós vermos aqui o que é que o Senhor tem para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Aqui o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Feche teus olhos, quero orar com você. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome, porque a tua palavra é tão clara ao nosso coração. Louvamos o teu nome porque aprove ao Senhor, Deus, deixar para nós uma experiência tão profunda. Deixou para nós um momento tão especial. É o momento, Deus, onde o Senhor, de forma espiritual, está presente, Pai, no coração daqueles que realmente creem em Ti. E o Senhor nos lembra que o Senhor realmente veio a essa terra, que o Senhor morreu e que o Senhor ressuscitou e hoje está à direita do Deus Pai. Nos ajuda aqui, Pai, a olhar para a Tua palavra, olhar para o texto bíblico que é a Tua voz e compreendermos o que é que o Senhor quer falar aqui ao nosso coração e o que é que o Senhor fala aqui a nós.
Abençoa o coração de cada um aqui, Pai, como também o meu. Que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua misericórdia em cada um de nós aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você voltasse os seus olhos ao Data Show. A Confissão de Fé de Westminster, que é um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana, que nós acreditamos, uma fiel interpretação da Palavra de Deus, ela define como sacramento, ela define sacramento da seguinte forma: sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e os seus benefícios e confirmar o nosso interesse nele, bem como para fazer a diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo. Então observe que há destacado aí duas partes do texto que são fundamentais e são as partes que nós vamos nos ater aqui hoje. É a ideia de que o sacramento da ceia do Senhor, ele é um sinal e ele é um selo. Ao mesmo tempo que ele representa Cristo e todos os seus benefícios que nós temos a partir dele, quando cremos nele e quando estamos com ele. Ao mesmo tempo também que isso confirma a nós a salvação que temos nele. Veja, nós temos o sinal e o selo, nós temos a representação dele e nós temos a confirmação de que ele voltará e de que nós estaremos com ele quando ele voltar. Em poucas palavras, nós podemos dizer que sacramento é um ato visível de uma realidade invisível, ou seja, coisas que podemos tocar e pegar dizem respeito a uma realidade que não podemos tocar e nem pegar. O pão diz respeito a uma realidade que é o corpo de Cristo e o vinho diz respeito a uma realidade que é o sangue de Cristo. Mas que espiritualmente nós realmente experimentamos o próprio Senhor Jesus renovando a nossa força, renovando a nossa fé. Neste texto que nós lemos de 1 Coríntios, Paulo, ele está falando sobre a ceia desde alguns versículos anteriores. A gente pegou apenas uma parte. Se você observar esses versículos anteriores, ele já vem falando algumas coisas relacionadas à ceia. E nesse texto que a gente leu, ele começa a explicar o que é a ceia, ele dá um significado para a ceia, mas ele também diz como nós devemos ir até a ceia, como nós devemos participar. Isso é muito curioso porque os irmãos ali naquela cidade de Corinto, eles tinham muitos problemas em relação às práticas que a igreja cristã, o próprio Jesus Cristo, já tinha instituído para que fosse feita. Mais para frente eu vou detalhar um pouco melhor isso, mas você percebe no texto que nós lemos que Paulo, ele traz algumas cautelas. Ele fala algumas coisas para que a igreja tome cuidado e preste atenção quando elas forem em direção à ceia, quando elas forem participar da ceia. Então, ele começa falando e trazendo a memória dos coríntios de que aquilo que ele está fazendo não é nada novo. Ele traz a memória dos coríntios de que Cristo instituiu a ceia. Foi o primeiro versículo que nós lemos. O Senhor Jesus, assim como ele fez, tomou o pão, pegou o cálice e os distribuiu. Paulo relembra essa ideia, Cristo Jesus foi quem fez isso, e ele é que diz qual o significado disso, e ele é que diz como é que tem que ser isso. Então, se nós formos pensar profundamente acerca disso, não sei se você já se perguntou, mas qual é o motivo de Deus escolher exatamente o pão e o vinho para representar o seu corpo e o seu sangue? Não sei se você se perguntou também por que
a palavra do Senhor chama o crente a se deleitar na ceia de forma constante, não apenas uma vez, não apenas 2 vezes na sua vida, mas constantemente. Ele, próprio Paulo, o próprio Jesus, chama a igreja a participar da ceia do Senhor, constantemente. Então, queria pensar com você 3 motivos básicos do porquê o pão e o vinho e qual o significado disso. Primeiro, o pão e o vinho lembra-nos constantemente da nossa dependência do alimento para sobreviver. Assim como não há vida sem alimento, não há vida sem Jesus. Nós precisamos comer todos os dias. Sem comida nós não vivemos, sem água nós não vivemos, sem oxigênio nós não vivemos. Nós somos seres totalmente limitados. Eu acho que você concorda comigo nesse ponto. Da mesma forma que o nosso corpo, ele morre sem a comida, a nossa alma, ela desfalece quando não está em Jesus Cristo. Sem a paz, sem a sabedoria, sem a liberdade e sem a vida que provém dele, todos os dias, se nós não tivermos isso, nós morremos. A nossa alma vai definhando. Pense numa planta. Se a planta ela não for alimentada com a seiva necessária para a sua vida, ela seca e ela morre. Portanto, o pão e o vinho que está diante de nós, ele nos leva a reconhecer a nossa pequenez, a nossa limitação. Nós não podemos viver sem comida. Nós não podemos viver sem água. Mostra o quão nós somos pequenos e mostra ao mesmo tempo a grandiosidade, o cuidado do Senhor, do próprio Deus, com a minha e com a sua vida. Mais uma vez, da mesma forma que não há vida sem alimento, não há vida sem Jesus Cristo. O segundo aspecto que o pão e o vinho nos lembra é que o pão e o vinho é alimento comum em qualquer lugar. A ideia aqui é que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos os tipos de pessoas, não importa quem sejam, se essa pessoa estiver com o coração arrependido diante do Senhor, e se essa pessoa crê que Jesus Cristo é o sacrifício vivo e é aquele que realmente pagou o pecado e nos religou a Deus, Deus não rejeita essa pessoa. Aqueles que creem. Quem pode se achegar à mesa do Senhor? Ricos ou pobres? Crianças ou idosos? Jovens ou adultos? Homens ou mulheres? Chineses, italianos? Quem pode? Todos podem, meus queridos. Todos podem ver o sacrifício de Jesus. Não há uma pessoa na face dessa terra que não possa se achegar à mesa, porque todos são convidados. Porque o pão e o vinho tem em todo lugar. Não é só do brasileiro. E muitas vezes nós afirmamos, isso é uma frase muito comum, é assim: venha como você está. Jesus está chamando você, venha como você está, que Ele vai abraçar você, e Ele vai querer você, e Ele vai amar você. Mas, se você for olhar na Escritura Sagrada,
na Bíblia, quando Jesus convida as pessoas a se achegarem a Ele, Ele não dizem, me aceite. Quando Jesus convida as pessoas para se achegarem a Ele, Ele não diz, venha como você está. Quando Jesus chama aqueles que estão próximos dEle a se aproximarem dEle, Ele diz, venham, mas se arrependam dos seus pecados e creiam no meu nome. Entendam que toda a vida que vocês construíram longe de mim não é suficiente para que Deus tenha um relacionamento com você, porque a sua vida, ela não é perfeita. Você não é santo, mas eu sou santo. Mas eu sou aquele enviado por Deus, que nasci de uma Virgem Maria sem pecado, e que cresci, vivi na terra, sem pecar. Fui a uma cruz, sofrer um castigo que não era meu, para que ao terceiro dia eu ressuscite. Então a sua esperança seja renovada. Jesus convida todos os povos a se achegarem diante dele, com arrependimento, virando as costas para o próprio pecado e crendo em Jesus Cristo. Não adianta nada você se arrepender e não crer em Jesus, porque não fez nada. Você se arrependeu do que você fez, mas você não tem nada puro que possa lhe apresentar diante de Deus. Como é que faz? Não faz. É necessário o arrependimento do pecado e a crença, a fé em Jesus. É entender que quando nós colocamos a fé nele, nós estamos dizendo assim, Pai, tudo que eu tenho não é suficiente para que o Senhor me tenha, me pegue. Não é suficiente. O Senhor não pode fazer isso, porque o Senhor é santo. Mas quando nós cremos em Jesus, o Pai, Ele olha para Jesus, para a santidade e para a pureza dEle, e não mais para o nosso pecado. Isso é uma vida. Tem um momento da nossa história que nós realmente nos arrependemos. Mas isso não é um momento onde você levanta a mão e diz assim, Pai, eu me entrego. Existe um ponto de início. E o que é que diz lá em Efésios 1? O próprio Paulo diz assim, que nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Se você realmente crê em Jesus Cristo, mas você não experimenta de uma vida de santidade, você precisa, meu irmão, realmente olhar novamente o seu coração para ver se ele está em Jesus. Porque se não há crescimento na santidade, é muito duvidoso. É muito duvidoso. Esse ato, então, de arrependimento e de fé, ele é acompanhado de um sinal visível. Quando nós já somos adultos e temos consciência, quando nós nos arrependemos e cremos, o sinal visível que Deus instituiu foi o batismo. De forma visível, o batismo cristão evangélico, ele insere o homem dentro do corpo visível de Jesus, que é a igreja. Ele insere o homem dentro da aliança que o Senhor já tem com o seu povo, que é a igreja. Então, se você já foi batizado quando criança, quando você cresce, é necessária uma profissão de fé pública para que todos saibam que você realmente crê em Jesus Cristo. Por isso que nós, como igreja, não acreditamos que o batismo salva. Quem salva, meu irmão, é Jesus Cristo e ponto. O que o batismo faz
é nos lembrar de uma aliança que o próprio Deus tem com o seu povo e que nós somos privilegiados a entrarmos nessa aliança e desfrutarmos de todas as bondades de Jesus Cristo. Por outro lado, se você não é batizado numa igreja que é genuinamente cristã evangélica, ou se você é até batizado, você foi batizado quando criança, mas você ainda não professou a sua fé publicamente, para que todos para que todos possam ver. Você não tem o privilégio de tomar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor é sobre um sacrifício que você não crê. Qual o sentido? É mais uma sandália emborcada. É mais uma vassoura no pé. O nosso coração precisa estar em Cristo. Precisamos ser inseridos. Precisamos experimentar. Ao mesmo tempo que, se você já foi inserido no corpo, se você já professou a sua fé publicamente, hoje, e por todas as vezes, você é convocado a participar com alegria, com regozijo, desse sacramento que é a ceia. Porque ele nos lembra a vitória que Jesus Cristo já ganhou na cruz, de que ele morreu e que ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esse anúncio, para você que não crê ainda, é um anúncio que diz assim: venha, eu ainda estou disponível. Arrependa-se e creia em mim, abrace a minha cruz. Então, ao se arrepender e crer, você é conduzido automaticamente ao batismo, se você já tem consciência. O terceiro ponto que o pão e o vinho nos lembra é que Jesus veio fisicamente ao mundo de tal forma que todos o viram, o tocaram e viveram com ele. Não é por acaso que o próprio Deus e o próprio Jesus Cristo disse: quando eu for, vocês vão continuar celebrando a ceia. Ele está falando sobre uma coisa palpável, sobre uma coisa material que nós pegamos, que nós vemos. Isso nos lembra que ele é real. Thomas Watson, falando sobre a ceia, ele diz assim: aquilo que entra pelos nossos olhos opera em nós mais do que aquilo que entra pelos ouvidos. Uma grave cena de morte nos afeta mais do que uma oração. Assim, quando vemos Cristo partido no pão, como se fosse crucificado diante de nós, isso afeta mais, ou deveria afetar mais, o nosso coração do que a mera pregação da cruz. Todas as palavras que nós falamos todos os domingos é sobre o pão e o vinho que está sobre essa mesa. Toda a nossa vida é sobre essa mesa. Tudo que existe foi criado por meio do que está nessa mesa. Todo mundo, o universo que está um caos, é reconciliado na pessoa de Jesus Cristo, que é essa mesa. Em Cristo Jesus, tudo converge. Em Cristo Jesus, tudo tem sentido. A vida toma um rumo. A grande questão é que o pecado, ele destrói tudo. O pecado nos leva a um buraco que nós não imaginamos o que é. Mas a melhor notícia é que não importa o tamanho do buraco, Jesus, ele vai pegar você.
Essa mesa, a ceia, é sobre um sacrifício por pecadores. Quem toma e come da mesa não são pessoas arrogantes. São pessoas que entenderam que não tem nada em si mesmo que agrade a Deus. Não tem nada em si mesmo que faça com que Deus o desejem. Mas que por Jesus Cristo nós podemos sim ser amados por Deus, sermos cuidados por Deus, sermos lavados e purificados por Deus. A mesa do Senhor é sobre um homem justo e reto, que não tem nenhum pecado, que não cometeu nenhum erro, mas que por amor, e simplesmente isso, ele se ofereceu para morrer na cruz pelos pecados. Por amor, ele foi esmagado, e o termo bíblico é exatamente esse. Por amor, ele foi esmagado pela mão de Deus para pagar pelos nossos pecados. Jesus, ele diz assim: esse é meu corpo dado por vós. Mas ele também diz que o vinho é o cálice da nova aliança. E isso é curioso porque quando Jesus está lá no Getsêmani, chorando, antes do povo vir pegá-lo e levá-lo até a cruz, ele está chorando sangue ali naquele momento, por causa da angústia que estava passando no seu coração, do sofrimento que ele sabia que ele ia passar, mas ele não estava chorando por causa do sofrimento físico que ele ia passar. Ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. E quando Jesus diz: afasta de mim esse cálice, ele está dizendo assim: Pai, toda essa ira que o Senhor tem para derramar naqueles que não te amam, vai cair sobre mim. É muito, mas se for a tua vontade, que isso seja feito. Veja, o que Jesus faz é aceitar a vontade do Pai. O que Jesus faz é ir até a cruz e beber do cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos beber do cálice da nova aliança. Nós não bebemos mais, não experimentamos mais, se você crê em Jesus, a ira do Senhor, porque Cristo Jesus recebeu isso, nos tornou aprovados e recebeu sobre si tudo isso. E Paulo traz alguns cuidados, além desse significado, ele traz alguns cuidados que o povo precisa ter ao se achegar à mesa. Lá no versículo 27 ao 29 ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja que ele está falando, ele primeiro traz a ideia de indigno. E nesse ponto, Paulo, ele move um caso do particular para o geral. O que é isso? Havia um problema ali na igreja de Corinto a respeito da ceia. Tinha alguns membros dessa igreja que, na hora de participar da ceia, eles tinham ou comido demais ou bebido demais. Porque nessa época aqui, a ceia ela estava sendo comemorada no momento de festa.
Então, antes de se achegar até a mesa do Senhor, eles comiam muito ou então bebiam muito. E na hora de participar da ceia, eles já não tinham o estado mental apropriado. Eles já não tinham uma disposição espiritual apropriada. Eles não tinham uma compreensão do que estava sendo feito ali, porque eles estavam embriagados. Então, na hora de celebrar a ceia, eles simplesmente estavam comendo um pedaço do pão e bebendo um pouco do vinho, mas sem nenhuma disposição espiritual para o que aquilo realmente significava e representava. Então Paulo, ele aproveita essa ocasião para falar acerca de toda a espécie de erro encontrado, ou na administração da ceia, ou então na hora que nós vamos receber a ceia. Há formas indignas de manusear a ceia, da mesma forma que há formas indignas de nós recebermos a ceia. Sobre isso, Calvino ele diz assim: comer indignamente é desonrar o uso puro e legítimo por nosso próprio abuso. Deixa eu ler novamente. Comer indignamente é desonrar o uso puro e o uso legítimo da mesa por nosso próprio abuso. Porque eu quero fazer assim, então eu vou fazer assim. Isso é comer indignamente. Por isso que Paulo, então, chama o meu e o seu coração adiante da mesa, avaliar a vida, avaliar a conduta. O Espírito Santo, ele traz à tona aos nossos olhos os pecados que estão na nossa alma. Deixa eu dizer a você, não tenha medo disso. Não tenha medo que o Espírito mostre para você o que realmente tem de escuro na caverna do seu coração. Porque quando o pecado é colocado diante de você, quando você enxerga, quando você vê, você pode olhar para ele, você pode pegar ele, você pode jogá-lo aos pés da cruz. Por isso, participar da ceia precisa ser uma participação com o entendimento de que o pão e o vinho é o corpo e o sangue de Jesus Cristo espiritualmente. Esse pão e esse vinho é Jesus falando ao seu coração: filho, está perdoado. O meu sacrifício foi suficiente. Isso é participar legitimamente. Isso é honrar o sacrifício. E Paulo fala uma segunda coisa. Ele diz para que nós ele diz que precisamos examinar e discernir o corpo, porque quem não se examinar e quem não discernir corretamente o corpo, beberá e tomará juízo para si. Primeiro aspecto que eu queria trabalhar com vocês, eu já estou finalizando, é que nós devemos nos achegar à mesa do Senhor com um coração devidamente examinado. A palavra grega aqui que Paulo utiliza para examinar é a palavra dokimazo, que traz uma ideia de provar, de examinar, de verificar, de ver no detalhe. Isso aqui é uma metáfora que é utilizada com os ourives. Não sei se você sabe o processo para que o cara identifique se aquilo é ouro ou não. Toda essa questão é uma pesquisa, né? Ele vai estar ali procurando de forma tão grande
porque ninguém quer perder uma grama de ouro, certo? Esse aspecto é trazido para a mesa do Senhor. Ele diz assim: examine-se, procure no detalhe, faça uma investigação profunda. Antes de você ceiar, você precisa fazer um exame fundo no seu coração e crítico pela palavra. Não é pelo que você achar que é certo ou errado, é pelo que a palavra diz que é certo ou errado. Um segundo aspecto é que nós devemos nos achegar até a mesa com um coração sério diante do Senhor, porque a mesa ela está falando a respeito de algo que é eterno. Ela está falando sobre vida ou sobre morte. Ela está falando sobre salvação ou condenação. Como não ficar sério diante de uma questão dessa? Nós devemos também nos achegar à mesa com um coração aberto, com um coração solícito. Quando um rei faz um banquete, imagine, será que aquelas pessoas que vão para o banquete, elas vão de qualquer forma? Não, eles vão com um grande apetite. Por isso que o nosso coração, ele precisa literalmente olhar para dentro dele mesmo, para procurar os pecados, as mazelas da nossa alma, porque quando isso acontece, nós corremos para Jesus. E a mesa do Senhor, ela nos proporciona esse relacionamento. É ver o pão, é ver o vinho, lembrar do sacrifício, da ressurreição, olhar para o pecado e Jesus, obrigado, Pai, mais uma vez. Diante de tudo isso, diante do significado da ceia e diante da forma de nos achegarmos até ela, eu queria pensar com você algumas aplicações. Para você que é inserido no corpo de Cristo, se você foi inserido no corpo pelo batismo e professou a sua fé, primeiro lembre que o corpo partido e o sangue derramado, ele foi um sacrifício de duração eterna, ele não é passageiro. Ele tem uma duração eterna e tem um mérito infinito. Ou seja, ele não vai acabar nunca. O que está na sua conta pelo sangue de Jesus Cristo está na sua conta para sempre. Isso não é retirado em nenhum momento. Então, veja, quando o diabo, meu irmão, acusar você, você pode mostrar a cruz de Jesus para ele. Quando ele olhar para o seu pecado e começar a acusar, você vai olhar e vai apontar a cruz de Jesus para ele. Quando pessoas ou até o próprio diabo começar a pintar o seu pecado, lembre-se que Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, é a esponja que limpa isso. Está apagado. Todas as obrigações, elas são canceladas. Tudo que a lei acusava é desconsiderado, porque Cristo Jesus cumpriu a lei. E então ela não mais nos acusa, mas ela nos leva para mais próximo do Senhor. Um segundo aspecto, o corpo partido e o sangue derramado dá direito aos crentes de reivindicarem todos os privilégios celestiais. O que é isso? Você pode reivindicar pelo sangue de Jesus Cristo o perdão dos pecados. Você pode reivindicar no sangue de Jesus Cristo que a sua vida seja conduzida e colocada nos pés da cruz. Você pode ter acesso direto a Deus. Então, isso não enche o seu coração de alegria? Saber que a sua passagem para o céu já está confirmada.
O nosso coração, ele precisa se alegrar mais nessas coisas. Se alegrar com a eternidade ao lado do Senhor. Com Cristo, desfrutando de uma vida. A vida que nós fomos criados para viver. Mas que não temos condições de fazê-lo. Porque nós pecamos. Em Cristo Jesus, então, isso é retomado. Precisamos alegrar o nosso coração. Terceiro e último ponto. O corpo partido e o sangue derramado é uma consolação em face da morte. O Senhor Jesus, ele adocica a morte. Você já pensou nisso? Ele não deixa a morte pesada. Em Jesus a morte ela se torna leve. Em Jesus ela se torna algo que nós precisamos regozijar. Precisamos todo dia viver, como diz o próprio apóstolo Paulo, né? Viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós vivemos, a coisa está boa porque estamos com Ele. Se morremos, está boa também, porque nós vamos nos encontrar com Ele. Cristo fez da morte uma amiga. Todas essas realidades, elas são experimentadas espiritualmente na mesa do Senhor. Mas para você que está aqui hoje, mas ainda não se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus, você precisa lembrar que Deus é santo, que Ele é puro, que não há mancha de pecado no seu ser. Por isso, Ele não compactua com o pecador não arrependido. Porque o pecado é averso à natureza de Deus. O pecado nos separa dele. E o único que pode nos ligar com o Santo, com Deus, é o próprio Jesus Cristo. O sangue dele é o que nos torna limpos, lavados, remidos, aceitáveis a Deus. Nada mais. E nós não podemos cair no engano. Você não pode cair no engano da religiosidade, que por meio das suas obras, por meio da sua força, por meio do que você tem capacidade, você pode se achegar a Deus. Isso é mentira. Só por meio de Jesus Cristo é que nós podemos nos achegar a Deus. Segundo, uma das funções da ceia do Senhor é advertir o pecador não arrependido. Os que não se arrependeram e os que não creram não têm parte no corpo de Cristo. Não têm parte com o sangue de Jesus. A humildade do nosso coração, a humildade do seu coração, o orgulho da sua alma precisa ser jogado no lixo e entender que Cristo Jesus é o único capaz de nos ligar a Deus. Thomas Watson, mais uma vez, ele diz o seguinte: Cristo, que é a pedra ímã que atrai os eleitos ao céu, ou seja, ele é aquele que vai atrair aqueles que o Senhor quer ao céu, Cristo Jesus. Da mesma forma, ele será a pedra de moinho que afundará os perversos no mais profundo inferno. A realidade que a Bíblia traz, meus irmãos, do inferno é real. E ele não é sobre a ausência de Deus, como muitos pensam. Ele não fala, a Bíblia não trata o inferno como um lugar onde Deus não estará. Pelo contrário, é um lugar onde Deus estará, mas ele estará reinando com a sua justiça. Se você crê em Jesus, isso não é mais necessário, o inferno. Porque a ira que você deveria pagar foi paga em Jesus. Essa é a mensagem. Portanto, meu convite para você que não acredita nisso é para que você creia, para que você se arrependa, para que você ame a Jesus, porque há esperança.
A mesa do Senhor nos lembra aqueles que creem, confirma aqueles que creem, a realidade eterna, profunda da nossa alma. Mas também lembra aqueles que não creem, de que um dia Ele voltará, em que nós vamos estar de frente com Ele. E se nós não estivermos em Jesus, nós seremos apartados para sempre. Queria orar com você, fecha teus olhos.